Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias desta terça-feira, dia 6 de fevereiro. Os juros do rotativo do cartão de crédito subiram em dezembro e fecharam o ano em mais de 440%. A taxa ainda não estava submetida ao teto máximo estabelecido em lei. O Banco Central divulgou nesta terça-feira que o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito aumentou 6,4 pontos percentuais em dezembro, atingindo 440,8% ao ano. Os juros subiram 28,9 pontos percentuais em 2023. A taxa ainda não estava submetida ao teto estabelecido em lei e com regulamentação do Conselho Monetário Nacional. A medida fez com que os juros sejam limitados a um valor equivalente a 100% da dívida. Isso significa que, se o débito for de R$ 100, o valor corrigido com as taxas não pode passar de R$ 200. A medida foi definida primeiramente pelo programa Desenrola. O projeto de lei que instituiu o programa foi sancionado pelo presidente Lula em 3 de outubro. O teto para os juros do rotativo só passou a valer em 3 de janeiro de 2024. O juro para a modalidade parcelada também registrou alta, passando de 195,6% para 196,8% ao ano. Já o juro total do cartão de crédito, que leva em conta tanto o rotativo quanto o parcelado, teve uma pequena queda, indo de 91,4% para 89,5%. A Enel será investigada mais uma vez pela defesa do consumidor após novos apagões no estado aqui de São Paulo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que os novos casos sejam incluídos no processo administrativo que tramita na Secretaria Nacional do Consumidor, ligada à pasta desde dezembro de 2023. A empresa é investigada por descumprir o Código de Defesa do Consumidor, que considera o abastecimento de energia um serviço público essencial e que não pode sofrer interrupções. A concessionária tem 20 dias para explicar o ocorrido e as soluções adotadas. Em novembro, mais de 2 milhões de paulistas em 23 municípios atendidos pela operadora ficaram sem energia por mais de 7 dias. E em janeiro, o episódio se repetiu após as fortes chuvas que atingiram a cidade. E falando agora de doença, o imunizante da dengue está em falta na saúde privada de São Paulo. Isso porque a fabricante da vacina informou que, neste momento, vai priorizar o SUS. Segundo o Ministério da Saúde, o país já registrou 36 mortes pela doença neste ano. De novembro do ano passado a janeiro de 2024, a procura pela vacina da dengue, a Qdenga, cresceu 600%. Nas farmácias Raia e Drogasil. A rede ainda não sentiu o desabastecimento, mas hospitais e laboratórios daqui de São Paulo já informaram a falta do imunizante produzido pela farmacêutica Takeda. Pela alta demanda, as vacinas esgotaram no final de semana no Hospital Sírio-Libanês. O Albert Einstein está com abastecimento parcial e algumas unidades do grupo Fleury também não tem mais estoque. Por meio de nota, a empresa fabricante informou que está concentrada em atender de forma prioritária o Ministério da Saúde para promover o acesso da vacina contra a dengue de forma integral e gratuita para a população. A Takeda acrescentou que o reabastecimento será gradual e deve priorizar pacientes que já receberam a primeira dose e agora precisam completar o esquema vacinal. Serão entregues 6.600.000 doses neste ano. Para 2025, mais 9 milhões de doses devem ser fabricadas. Nesta semana, a vacina Qdenga começa a ser distribuída ao Sistema Único de Saúde em 521 cidades consideradas endêmicas para a doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 345 mil casos prováveis de dengue. E nos destaques internacionais, no Chile, subiu para 122 o número de mortos nos incêndios florestais e as buscas pelas vítimas continuam. Subiu para 122 o número de mortos nos incêndios no Chile.
O presidente do país, Gabriel Boric, decretou nesta segunda-feira 2 dias de luto pelas vítimas. Milhares de pessoas estão desabrigadas após os incêndios florestais no país, que já estão entre os 3 mais fatais do mundo neste século. Entre ruas cobertas de escombros, carros carbonizados e cinzas, moradores sofrem com a falta de serviços básicos. Quase 15 mil casas foram danificadas, informou o subsecretário do Ministério do Interior, Manuel Monsalve, acrescentando que a maior parte dos danos está concentrada em Vinha del Mar. Os incêndios que começaram na última quarta-feira, mesmo dia em que uma onda de calor atingiu temperaturas acima de 40 graus, se espalharam em questão de horas na sexta-feira à tarde. A região, há décadas, tem sofrido com superpovoamento sem planejamento urbano, alvo de projetos imobiliários que ignoram regulamentações. Esses fatores sociais, somados à topografia complicada da região, a longa seca no Chile e as temperaturas altas da última semana, foram os ingredientes para a tragédia. As condições meteorológicas nas últimas horas melhoraram com um fenômeno típico da costa do Pacífico, que produz muita nebulosidade, elevada umidade e diminui o calor. As equipes ainda trabalham na extinção de 40 focos. E na Inglaterra, o rei Charles III foi diagnosticado com câncer. No entanto, o comunicado feito ontem pelo Palácio de Buckingham não revelou de que tipo é a doença que o monarca enfrenta. Tão logo assumiu o trono em setembro de 2022, Charles III operou de uma hipertrofia benigna na próstata na London Clinic. Agora, segundo divulgado pelo Palácio de Buckingham, foi identificada uma forma de câncer no monarca de 75 anos. Ainda de acordo com o divulgado em nota, Charles está totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak afirmou que o diagnóstico de câncer do rei Charles III foi detectado precocemente. É comum que, em casos como esse, quando há afastamento das funções, conselheiros de Estado sejam nomeados para substituir o monarca. Neste caso, no Reino Unido, poderiam ser nomeados a Rainha Camila, o Príncipe William, a Princesa Anne e o Príncipe Edward. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você. Tchau.